Boa noite para todo mundo. Vamos começar a nossa aula de planejamento e gerência de projetos de software. Acredito que essa é a disciplina que tem o maior nome de todas as disciplinas do curso, né? Eu imagino. E hoje a gente vai falar sobre processos de gestão. O PMBOK, ele trata de 47 processos diferentes. A gente, ao longo do semestre, vai estudar todos os 47, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês como que esses 47 processos estão situados. E aí eu vou mostrar para vocês duas dimensões. Uma dimensão horizontal, que seriam os grupos de processo, como que eles se agrupam, e uma dimensão vertical, que é a área de conhecimento. Não, as áreas estão na dimensão horizontal. E os grupos de processo estão na dimensão vertical. Aí o material de hoje, o livro 3, Processos de Gestão. Como eu estava falando, eu vou apresentar para vocês 47 processos diferentes. Hoje eu não vou entrar em detalhes sobre cada um deles, mas eu vou explicar onde que eles se localizam. Eles podem ser classificados de duas maneiras, como eu falei, como grupos ou como áreas. Como grupos de processo, primeiro eu tenho que explicar por que eles estão agrupados. Para isso, tem uma historinha aqui, uma descrição do que é essa questão dos grupos. Então vamos lá. Um processo desses 47 que a gente falou é um meio de atingir um objetivo, e para atingir os resultados desejados, podemos usar uma série de entradas, ferramentas e técnicas. O processo ele é utilizado para gerar saídas, e os processos podem conversar entre si. A saída de um processo pode ser a entrada do próximo. Então observe, pensa numa coisa, num processo como uma coisa circular. De um lado as entradas e de outro lado as saídas. No meio desse processo circular vão existir ferramentas e técnicas para que aquele processo aconteça. Então, ao longo das próximas 10 semanas, eu vou apresentar para vocês todos os 47 processos. Vou apresentar quais as entradas necessárias para esses processos, quais as ferramentas e técnicas que esses processos utilizam e quais as saídas esses processos geram. E o que a gente está falando aqui, o que eu quero que fique claro para vocês, é que todo processo recebe entradas, e essas entradas podem vir de outros processos. Todo processo gera saídas, e essas saídas podem ser utilizadas por outros processos também, ou seja, os processos estão interligados através dessas entradas e saídas. Para que você compreenda bem o que é um processo, usaremos o seguinte exemplo prático: almôndegas fritas. Para chegar ao resultado almôndegas fritas, vamos realizar alguns processos. O primeiro processo empregado é o de moer a carne, pois as almôndegas são feitas de carne moída. A entrada do processo moer a carne é o pedaço de carne, e esse processo empregará uma técnica e uma ferramenta, que é o moedor. A saída desse processo é a carne moída. Já conseguimos fritar as almôndegas a partir dessa saída? Ainda não. Precisamos primeiro preparar a almôndega, e o seu preparo é um outro processo. A carne precisa ser temperada, e nela será aplicada a técnica do amassamento de almôndega para fazer as bolinhas que fritaremos. E essas bolinhas serão a saída do processo de preparação da almôndega. Então vocês observem que aí foram apresentados dois processos. O processo de moer a carne, certo? Onde a entrada é a carne moída, e a saída do processo moer a carne, aliás, de novo, o processo moer a carne, a entrada é o pedaço da carne, e o processo de saída é a carne moída. Dentro desse processo existe uma técnica de moagem e a ferramenta, que é o moedor. Aí, a carne moída, ela vai ser a entrada do processo de preparar a almôndega. A saída do processo de preparar a almôndega
é as bolinhas de almôndega. A técnica e a ferramenta para preparar a almôndega é um processo onde você vai temperar a carne e fazer um amassamento de almôndega para fazer as bolinhas. Agora podemos empregar um terceiro processo, que é fritar as almôndegas. Teremos como entrada almôndegas cruas, como ferramenta uma panela cheia de óleo e como técnica acender o fogão para esquentar o conjunto e fritar as almôndegas. Então será a almôndega frita pronta para comer. Nesse exemplo simples, foram apresentados 3 processos encadeados: moer a carne, preparar a almôndega, fritar a almôndega. A saída de um processo foi a entrada do outro processo, e isso aparece com frequência no PMBOK. Também existem os processos orientados a produto, mas não são o nosso foco. Como exemplo, temos processo de produção, processo de suporte, analisar requisitos e processo de desenvolvimento. É possível que algum desses processos sejam aplicados em um projeto, mas não em seu planejamento nem na sua gestão. O PMBOK, então, apresenta 5 grupos de processos que pertencem a 10 áreas do conhecimento. No total, são 47 processos de gerenciamento de projetos que se encadeiam para gerar uma série de resultados. E aqui estão eles, os grupos. O primeiro grupo de iniciação, que são os grupos de processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase do projeto, obtendo autorização para iniciar o projeto ou a fase. Depois nós temos o grupo de processos de planejamento, que são os processos realizados para estabelecer o escopo total do esforço, definir e refinar os objetivos e desenvolver o curso da ação necessário para alcançar esses objetivos. O processo de execução é onde o projeto realmente vai acontecer. Os processos realizados para concluir o trabalho definido no gerenciamento do projeto, a fim de cumprir as especificações do projeto. O grupo de processos de monitoramento e controle são os processos necessários para acompanhar, analisar e organizar o processo e o desempenho do projeto. E, finalmente, os processos de encerramento, que são realizados para concluir ou fechar formalmente um projeto, uma fase ou um contrato. Ao longo do tempo, esses grupos de processo, eles ocorrem em intensidades diferentes, de forma que aqui nesse gráfico a gente pode ver que os grupos de processo de iniciação, eles existem só no começo do projeto, né? Então aqui no eixo do Y nós temos o nível do esforço e no eixo do X a gente tem o tempo. O tempo tem um início e tem um fim, como todo projeto, tem início e tem fim, não é isso? Então, o grupo de processos de planejamento, ele se inicia lá no começo, tem uma fase bem acentuada, logo depois dos processos de iniciação, e depois ele decai. Depois vem o grupo de processos de execução, que chegam até lá no final, ó. Eles vão até o fim. Aí a gente tem o monitoramento e controle, que ele existe ao longo de todo o projeto, com uma intensidade maior bem no meio, quando a gente estiver falando mais de planejamento e execução. E aqui no final nós temos os processos de encerramento. Ok? Então é fácil memorizar, porque no início tem a iniciação, no final tem o encerramento, o monitoramento e controle ocorre durante todo o processo e planejamento e execução estão entre o início e o fim. Nós temos então iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. Vamos começar falando sobre a iniciação, sobre o grupo de processos da iniciação. Está aqui, grupo de iniciação. Nós temos aqui ao lado uma tabela. Essa tabela eu tirei lá do PMBOK, tá? No guia PMBOK. Trouxe para cá para vocês terem uma visão geral dos 47 processos. Então observem que aqui na vertical nós temos os 5 grupos, tá?
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Nós estamos falando agora do grupo de iniciação, tá? E aqui na horizontal nós temos todas as 10 áreas. Eu vou na aula de hoje explicar todos os grupos e todas as áreas. Então vamos lá. Eu vou me ater mais em detalhes ao grupo de iniciação porque nós estamos agora falando sobre o início de um projeto. E a gente vai iniciar nessa semana e na semana que vem, os trabalhos têm a ver com esses processos de iniciação. Então eu vou entrar em um pouco mais de detalhes nesse grupo de processos de iniciação agora, um pouquinho mais de detalhe do que os outros todos, tá? Então vamos lá, o grupo de processos de iniciação ele faz a interface com o que ocorreu antes do início do projeto e o trabalho de planejamento. Então vejam, entre você ter uma ideia do projeto e você planejar esse projeto, existe o grupo de iniciação. Sabemos que antes do processo começar, ele foi selecionado pela gestão da organização, dentre vários outros, e um contrato pode ter sido assinado, além de provavelmente haver um caso de negócios relativo a esse projeto em especial. Imagine que você trabalha em uma organização cujo planejamento estratégico determina que em 10 anos, a contar de hoje, ela será líder do mercado. Ela pretende fazer isso inovando, com soluções tecnológicas de ponta. Para atender a essa expectativa, é preciso construir essas inovações com projetos que serão entregues. Produtos serão construídos por meio deles. Logo, quando um projeto de inovação for selecionado, porque atende a esses requisitos ligados à visão da empresa, você, como gerente de projetos, terá que colocar em andamento alguns processos que são os processos de iniciação. Veja que você ainda não está planejando, você está no processo de iniciação. As principais atividades de iniciação são definir quem vai ser o gerente do projeto e desenvolver o termo de abertura. O termo de abertura será elaborado pelos patrocinadores e as partes interessadas mais relevantes, possivelmente junto com o gerente de projeto. Ou seja, primeiro você seleciona o gerente de projeto, e aí já coloca ele para escrever o termo de abertura do projeto. Esse documento marca o começo do projeto e aponta o gerente do projeto, suas possíveis restrições, o que motivou o projeto, quais são seus propósitos e objetivos e o que é sucesso para aquele projeto específico. Observe que a gente aqui já define qual é o sucesso. A gente falou na aula anterior que você define qual é a medida do sucesso do projeto para que você possa dizer, este é o fim do projeto. O projeto vai ter fim quando isso aqui ocorrer. O esforço de desenvolvimento do termo de abertura é super importante, pois, para o PMI, não existe projeto sem termo de abertura. Um bom termo de abertura vai, no mínimo, apresentar premissas e restrições. O termo de abertura vocês vão fazer na próxima aula, tá? Não é o caso ainda. Hoje a atividade é outra. Então vamos definir o que quer dizer premissa e o que quer dizer restrição. Isso é muito importante. Não só aqui, como na disciplina de engenharia de software também. Lá na engenharia de software, quando você define o escopo do projeto lá no início, você sempre fala sobre premissas e restrições. Então vamos entender o que é premissa. Você vai elaborar um projeto para o seu casamento que será a céu aberto. Não há como saber se vai chover ou fazer sol no dia, mas você pode partir da premissa de que fará sol. Essa é uma premissa do projeto. E cada premissa existe um erro associado. Por que eu estou dizendo isso? O seu projeto de casamento pode partir da premissa de que fará sol, mas sempre vai existir um risco de chover, certo? E quando existir um risco de chover, vai existir uma ação de contingenciamento. Nós vamos estudar toda essa parte de risco associada às premissas lá quando a gente for falar de gerenciamento de risco, que é uma das áreas associadas. E vamos definir agora o que é restrição. Vamos ver outro exemplo. Você é um astronauta, ficou preso em uma espaçonave e só tem mais 48 horas de oxigênio. Um segundo a mais você estará morto. Essas 48 horas serão uma restrição
para uma força-tarefa que pretende fazer o seu resgate. O projeto, ou ao menos o esforço de resgate, não poderá durar mais do que 48 horas. O termo de abertura deve explicitar essa restrição. Continuando, quais são as atividades importantes para iniciar um projeto? Entender a posição do projeto dentro da organização, e aí a gente fala daquelas questões de política e tudo mais, identificar as partes interessadas naquele projeto, mapear quais são as influências organizacionais que podem influir naquele projeto, e dentro da empresa, há alguém que não quer ver o projeto dar certo? Isso é importante saber, viu? Como é que a empresa se organiza frente aos projetos? Como ela entende a sua posição como gerente de projetos? Como você pode tirar o melhor proveito da estrutura organizacional na qual o seu projeto está inserido? Os processos, então, de iniciação são desenvolver o termo de abertura do projeto e identificar as partes interessadas, tá? Voltando, então, aqui para os nossos grupos de processo, nós já falamos sobre iniciação, vamos falar agora sobre planejamento. Grupos de planejamento. Observe aqui na nossa tabela que todas as áreas ao longo de vida do ciclo de vida do projeto, todas as áreas têm planejamento. Esse é o grupo com o maior número de processos, são 24 processos de planejamento. Isso acontece porque toda área de conhecimento, são 10 áreas, tem um processo de planejamento. Nesse grupo de processos será planejada toda a execução do projeto, o monitoramento, o controle e o encerramento, e também as próprias atividades de planejamento. Não podemos planejar um projeto sem planejar todas as áreas de conhecimento que compõem o arcabouço apresentado pelo PMBOK. Então, observem aqui que você tem uma coluna só de planejamento e ela aparece em todas as áreas. Durante o andamento desse grupo de processos, o gerente pode ter que planejar e replanejar o projeto diversas vezes ao longo de seu andamento. E por que falamos de replanejamento? Imagine que você planejou construir uma obra em 10 meses e considerou como premissa que as condições climáticas seriam favoráveis ao longo de todo o projeto. Mas não foi assim que ocorreu. A temporada de chuvas foi enorme e o projeto vai ter que ser todo replanejado, pois não será possível entregar aquilo que foi inicialmente previsto. E você tem como replanejar o seu projeto por meio do grupo de processos de planejamento. Por exemplo, você construiu um cronograma e ele não foi cumprido, embora você tenha considerado vários riscos. Aí você vai ter que replanejar todo o cronograma. Monitorando o seu projeto, você percebeu que precisava replanejar algumas coisas. Então você foi do planejamento para a execução, para o monitoramento e controle e retornou para o planejamento. Então observe, planeja, executa. Enquanto executa, você monitora. Achou alguma coisa errada no monitoramento? Volta para o planejamento. E aí você entra nesse ciclo, ao longo de toda a vida dos projetos. O processo de planejamento inicia-se após a assinatura do termo de abertura do projeto e a identificação das partes interessadas. Próximo grande grupo de processos são os processos de execução. Aqui nos grupos de processos de execução, observe que a gente tem no início a parte de integração, na área de integração, depois você faz a execução nas últimas áreas aqui, tá? O que fica de fora aqui da execução é a parte de escopo, cronograma e custos, porque esses três aqui, eles estão na fase de planejamento, né? Estão aqui na execução. A execução é o ponto do projeto que vai consumir a maior parte dos recursos. É o trabalho que se inicia a partir do planejamento. Depois de ter planejado o projeto, é hora de fazer acontecer. Neste grupo de processos são construídas as entregas que o projeto se propõe a fazer. E por essa razão, a maior parte do tempo e do orçamento é investida nesse grupo. Também estamos trabalhando nas demais etapas, mas é aqui que o trabalho de verdade acontece. Por exemplo, se você planejou contratar uma equipe terceirizada para fazer uma análise de qualidade do produto, significa que quando isso for executado, a equipe deverá ser paga.
Ou seja, planejamento e execução, pagamento da equipe que foi contratada. Então, grupo de execução é só essa explicação por enquanto. O próximo grupo é o grupo de monitoramento. Agora, você não planejou todas as 10 áreas do PMBOK? Se você planejou, você também vai monitorar todas as 10 áreas do PMBOK, como vocês podem ver aqui. Ó. No monitoramento e controle, você tem processos para todas as áreas do PMBOK. Primeiro, vamos definir o que é monitorar e controlar. Imagine que você está levando seu filho para um parque ou para uma praça em que ele possa correr e brincar. Você está sempre monitorando enquanto ele se diverte. E ele começou a subir numa árvore da qual ele pode cair. Então, você toma a decisão de tirá-lo de lá, para que ele não se machuque. Isso é controle. Então, observe, monitoramento é uma coisa, controle é outra. Monitorar, é acompanhar o andamento do projeto. Nesse grupo de processos são recebidas as solicitações de mudança e, por meio do processo chamado realizar o controle integrado de mudanças, elas serão aprovadas ou rejeitadas. Então, monitorar é você acompanhar o que está acontecendo. Controle é você fazer as micro mudanças para que você possa retornar ao que foi planejado. E, finalmente, o último grupo, que é o grupo de encerramento. Observe que a gente tem aqui, no grupo de processos de encerramento, um processo aqui na área de integração e tem um erro nessa tabela, tá? No guia PMBOK está com erro. Aqui também, aqui embaixo, ó, na parte de aquisições, também tem um processo de encerramento, só que a tabela não mostrou, tá? Mas eu cuidei de colocar esse amarelinho aqui para que quando a gente chegar lá na frente, a gente saiba, lembre que também tem esse processo aqui embaixo. Bom, grupo de encerramento. Os processos do grupo de encerramento devem ocorrer sempre que invocados, jamais fortuitamente. O que eu quero dizer com fortuitamente? Jamais de uma hora para outra. Quando o projeto chega ao fim de uma fase, é preciso coletar lições aprendidas, encerrar aquisições, relações com fornecedores, além dos contratos em andamento. É preciso também organizar todos os aceites do cliente e você irá organizar essas lições que foram aprendidas por meio desses processos. Lições aprendidas, coletadas ao longo de todo o projeto, são armazenadas durante a realização desse grupo de processos. Ok? Eu acho que vai dar para entender mais na hora que entrar em cada etapa. Sim, e eu percebi, essa já é o terceiro semestre que eu estou ministrando essa disciplina, eu percebi que eu preciso, durante o ensinamento do PMBOK, ter sempre um overview, ou seja, um panorama de onde aquele pequeno processo está inserido naquele contexto todo. Entende, Biratã? Porque se você não coloca isso, se você não se distancia para ver o todo, você se perde, porque é muito processo, são 47 processos. Tá? Posso continuar então, pessoal? E tipo, mesmo que quando formos fazer isso na prática, se você for trabalhar sozinho, acho que uns 80% disso vai se perder. Porque a maior parte disso aí é um trabalho em equipe. Sim, e tem outra coisa também. Você não vai utilizar todo o PMBOK sempre. Como a gente falou na aula anterior, ele não é uma padronização. Ele é um guia. O PMBOK é um guia para que você utilize boas práticas de gerenciamento de projeto. E são boas práticas aprovadas no mundo inteiro. Mas isso não quer dizer que você tem que usar todas. Você vai utilizar aquelas que vão te trazer vantagem. Tá? Se a coisa estiver te atrapalhando e dando muito trabalho, você acha algo mais eficiente para usar. Observe, nada tem que vir para dificultar, as coisas têm que vir para facilitar a sua vida. Ô, professor. Diga. Tô com outra dúvida também. Não é muito processo, não? Assim, de repente, não é sério. De repente, simplificar mais, né?
até para as pessoas seguir, né? Eu não sei. Eu entendo. Você não, é aquilo que eu falei, você não precisa usar os 47. Você pode usar aqueles que você considera que vão te ajudar. Então, eu acredito que quem vai lidar com isso vai ser o gerente de projetos. Isso. Tem muitos projetos, mas veja, Leovânio, essa disciplina é para fazer de você um gerente de projeto. Entendeu? Eu falo, mas tipo, é um termo convencional. Tem coisa que tem que aprender. Isso. E assim, a gente ensina os 47 para você usar aqueles que interessam. Aqueles que estiver te atrapalhando, você não usa. Certo, Luciano? Certinho, professor. Então, eu pensava que devesse ser igual aqueles Kanban, aqueles processos assim, quanto mais simples, melhor, né? 5S, alguma coisa assim, né? Mas é o que você falou, né? Você vai usar aqueles que melhor se encaixam, né? Sim, às vezes você vai elencar 5 processos desses todos que estão aí, que são os que vão atender ao seu pequeno projeto de desenvolvimento. Você não vai precisar mais que isso, né? Às vezes você tem uma equipe de você sozinho. Tá certo. Você não precisa usar 47 processos, né? Não, tá certo. Então vamos lá aprender quais que são as 10 áreas do PMBOK. Então vejam, esses 47 processos também estão divididos utilizando as 10 áreas do PMBOK, tá? Já apresentamos os grupos de processo e agora vamos apresentar as áreas de conhecimento. Tá? Nas próximas semanas nós vamos ter 10 aulas, cada aula dedicada a uma área de conhecimento dessas. Dentro dessas 10 aulas estarão distribuídos todos os 47 processos. Ao final dessas 10 aulas, e elas vão ser exatamente nessa ordem que vocês estão vendo aqui, ao final dessas 10 aulas, nós estaremos finalizando o semestre, tá? O nosso semestre, ao longo das 10 aulas, vai correr essas 10 áreas de conhecimento que aí estão. E vamos começar pela primeira delas, que é, aliás, antes, vamos entender como que se relacionam as áreas de conhecimento. Muito bem. Estão aqui as 10 áreas de conhecimento, colocadas de uma forma, de um esquema visual, para que vocês entendam como que funcionam essas 10 áreas de conhecimento. No centro nós temos a área de integração, e em volta todas as áreas, todas as outras 9 áreas. A integração é aquela que tem processos em cada uma dessas, uma ligação com cada uma dessas outras áreas todas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Voltamos aqui, então, a primeira área de integração que nós temos para ver, a primeira área é a área de integração. Coloquei de novo aqui do lado a nossa tabelinha que veio lá do PMBOK e agora nós estamos vendo na horizontal. Observe que a área de integração, ela tem processos na iniciação, no planejamento, na execução, no monitoramento e no encerramento. A integração é a área em que veremos processos que vão nos permitir conectar todos os demais processos de todas as demais áreas, integrando todo o esforço do projeto para entregar os resultados. A integração é a espinha dorsal de um projeto. O gerente de projetos que não consegue integrar, seja a equipe, as partes interessadas ou os processos, não conseguirá entregar os resultados. O gerente é, acima de tudo, um elo entre a estratégia da organização e o time, ou seja, a equipe, as partes interessadas e o planejamento do trabalho como um todo. Desde o desenvolvimento do termo de abertura e o plano do projeto, até o término do projeto, temos a área de integração atuando. Sem ela, as atividades ficariam soltas. Quando estamos planejando o projeto, estamos conectando os processos e determinando o ciclo de vida do projeto. Então, a integração é essencial para o sucesso de qualquer projeto. A área de integração, então, é composta de processos que integram todas as outras áreas. Basicamente é isso. A próxima área é a área do escopo. Vejam que a gente tem aqui processo de planejamento na área de escopo,
e processos de monitoramento e controle. O escopo é a área que coleta os requisitos. Aí vocês devem estar lembrando lá da engenharia de software. Sim, é aquela mesma coleta de requisitos, tá? Só que o PMBOK, no caso, ele é mais aberto. Ele não é específico apenas para desenvolvimento de software. Mas como a gente aqui está tratando de um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, nós podemos sim situar essa coleta de requisitos como sendo a coleta das necessidades do usuário para o desenvolvimento de um futuro software, tá? Então, essa área determina todo o trabalho necessário para que sejam atingidos os objetivos necessários ao projeto. O que o projeto vai entregar? O que o cliente espera das entregas? É no escopo que são coletados os requisitos das partes interessadas, do projeto e das entregas. Há o escopo do produto e o escopo do projeto. É preciso pensar em que produto estou construindo com o projeto, mas também quais são os documentos e processos que preciso organizar para entregar o que meu patrocinador busca, que são elementos do escopo do processo. O escopo nos mostra todo o trabalho que precisa ser feito para o projeto ser entregue com sucesso. As atividades de projeto e também as de produto também fazem parte do gerenciamento de escopo, evitar tarefas desnecessárias. Ou seja, escopo, quando você define o escopo de um projeto, você define os limites desse projeto. Então, quando você percebe que as pessoas estão fazendo tarefas que não têm a ver com aquele limite que foi definido, é a hora de você trazer a pessoa de volta para os limites que foram estabelecidos. A próxima área a ser estudada é a área de cronograma, também chamada de área de tempo, tá? Na área de cronograma nós também temos processos de planejamento e processos de monitoramento. Essa área nos ajuda a definir as atividades que nos levarão à entrega dos resultados e produtos apontados pelo escopo do projeto. Quais são os recursos necessários para quais atividades? E aqui não se trata apenas de recursos humanos, mas também materiais. Quanto tempo preciso para realizar uma atividade? É preciso pensar no sequenciamento lógico dessas atividades, ou seja, como que vai ser o cronograma do projeto. E considerando o modelo de cronograma da organização, como que o cronograma será montado? Como o meu planejamento do tempo será controlado? E como a linha de base será controlada? A linha de base, no caso, todas as tarefas que serão executadas ao longo do projeto. A próxima área é a área de custos. Aqui nós vamos conciliar os recursos financeiros que nós temos com as atividades que precisamos executar para entregar os resultados. Todo projeto tem custos e todo custo precisa ser estimado, orçado e controlado. Se você orçou o projeto em 1 milhão e a organização aprovou, você precisa garantir que esse dinheiro sairá da conta da empresa e vá para o projeto. Por meio do controle de custos, fazemos o controle do escopo, tempo e dos próprios custos, usando o gerenciamento de valor agregado, que é uma técnica muito importante. Quando chegar a hora da gente conhecer a área de custos, a gente vai aprender essa técnica de valor agregado lá na frente, tá? E finalmente, a quinta área, que é a área da qualidade. É preciso entender os requisitos e garantir que aquilo que foi requisitado será entregue. Opa, olha só de novo. Qualidade é quando você tem a garantia que a necessidade que o usuário levantou é aquilo que está sendo entregue. Quando necessidade de usuário e produto entregue são exatamente a mesma coisa, é quando você tem qualidade, tá? Não se esqueçam disso. Aliás, nesse texto aqui eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, você tem que garantir que aquilo que foi requisitado será entregue, que atenda às necessidades do cliente, da produção e do projeto. Por fim, iremos controlar a qualidade do que foi desenvolvido no projeto. Quando estudamos qualidade, em primeiro lugar temos que entender que qualidade é atender aos requisitos do cliente.
Se o arquiteto pedir uma porta amarela e for entregue uma porta vermelha, você não cumpriu os requisitos e não está entregando qualidade no seu projeto. Qual a diferença entre grau de qualidade e nível de qualidade? Pense em uma calculadora básica e uma calculadora científica. Ambas fazem contas, mas o grau de qualidade da calculadora científica é superior ao grau de qualidade de uma calculadora básica. Mas isso não significa que a qualidade final seja boa ou ruim. O que vai determinar essa qualidade são os requisitos do cliente. O que o cliente queria? Um Fusca ou uma BMW? Bom, se o cliente queria um Fusca e você entregou o Fusca, você fez um projeto com excelente qualidade, porque você entregou exatamente o que o cliente queria. No caso de cronograma, o que a gente faz no caso de ser o primeiro projeto do estilo, aí não ter jeito de definir com certa precisão o cronograma? O primeiro projeto é aquele em que você vai trabalhar sem dados históricos, é isso que você deve estar falando, né? Quer dizer, você não tem dados históricos a respeito do tempo que leva para desenvolver ou eles são tão divergentes que não serão tão úteis. No início você costuma trabalhar sem os dados históricos. Não tendo dados históricos coletados, a única maneira de você fazer é iniciar com o que a gente chama de chute. Você tem que começar de algum lugar, tá? Agora, o importante é que você não deixe de coletar essas informações ao longo desse primeiro projeto, porque eles serão muito importantes para que no segundo projeto você já não precise de chutes. Aí você já vai ter dados históricos do primeiro projeto. E aí, à medida que você for passando pelo terceiro, quarto, quinto, sexto, lá na frente, você vai adquirir uma precisão tão grande que os seus orçamentos e os seus cronogramas serão muito mais precisos, Edelvânio. Você só consegue fazer, previsões de tempo e de custo através de dados históricos. E você só consegue ter dados históricos se você coleta dados a respeito do seu processo de desenvolvimento. Consegui responder? Sim, sem problemas. Ou seja, se você não tem dado histórico, você tem que chutar mesmo. Você vai fazer isso na primeira vez. Mas no segundo projeto, se você fizer de novo, você está perdendo a oportunidade de ter orçamentos e cronogramas precisos. Falamos então da quinta área, que é a qualidade. Vamos falar agora sobre recursos. Aqui vocês estão vendo que os recursos envolvem planejamento, execução e monitoramento. Porque a gente está falando de recursos, você não vai conseguir executar se você não tiver os recursos à disposição. Como construir e mobilizar uma equipe? Como gerir os recursos humanos da sua equipe? O gerente de projeto negocia com os gerentes funcionais quem fará parte da equipe do projeto e estabelece regras e recompensas. O gerenciamento dos recursos humanos vai garantir que você pense na equipe, mais do que apenas como recursos, mas como um time. É preciso pensar em como organizar esse time, como avaliá-lo, como recompensá-lo, como motivar as pessoas e como resolver conflitos. A equipe é construída durante a execução do projeto, para que o gerente de projeto consiga entregar aquilo que se propôs a entregar. E é na execução que os problemas vão ocorrer e os conflitos surgirão. A próxima área, depois da parte de recursos, é a parte das comunicações. Quem irá receber que relatórios, com que frequência? Por meio do gerenciamento de comunicações é feita a entrega das informações, dados e do conhecimento construído ao longo do projeto. Gerenciamos as comunicações através de fazer relatórios de acompanhamento, gerar informações relativas a mudanças e andamento do projeto, enfim, coletar informações e redistribuí-las. O gerente de projeto gasta até 90% do tempo durante a execução de um projeto nas comunicações. Por que isso? Existe uma razão disso. É porque o gerente ele é o elo de comunicação entre os diversos entes associados ao projeto. A equipe,
o patrocinador, o usuário, o fornecedor. Quer dizer, todas as pessoas vão concentrar suas comunicações no gerente de projeto. Então, é comum que ele gaste muito tempo com comunicações. Então, portanto, é fundamental ter um bom plano de gerenciamento de comunicações. Mas talvez você não planeje integralmente as comunicações e apenas siga uma matriz comunicacional básica. O que ele está dizendo aí? É que você, às vezes, vai usar os canais que a empresa te dispõe. Você não vai criar canais novos, tá? Agora, se você não tiver canal nenhum estruturado, ou seja, um canal próprio da empresa, então é preciso criar esses canais de comunicação e estruturar as conversas para que elas fiquem documentadas. Documentar essas comunicações é muito importante, principalmente para resolver mal-entendidos lá na frente. A próxima área, depois das comunicações, é a área de riscos. A área de riscos também aparece no planejamento, na execução e no monitoramento e controle. É preciso identificar os riscos que corre o seu projeto, analisá-los e planejar respostas para fazer o controle dos riscos quando necessário. A área de conhecimento que trata dos riscos do projeto é bem complexa e trata de uma série de processos. Observem aqui, na parte amarelinha, que esses processos, a grande maioria deles está aqui na fase de planejamento. Porque você planejar bem os riscos é fundamental para que a execução do projeto seja um sucesso. Então, os riscos permitem identificar ameaças e oportunidades. Temos que identificar oportunidades, que são os riscos positivos, para que possamos explorá-las. As ameaças são riscos negativos, e é preciso planejar a resposta por meio de estratégias bem definidas para endereçá-las. É por meio do gerenciamento de riscos, então, que pode-se garantir o sucesso dos projetos. Todas as áreas de conhecimento são importantes, mas quem desconsidera risco certamente está fadando seu projeto ao fracasso. A próxima área que nós temos aqui é a área de aquisições. O nome é um nome que tem a ver com outras coisas, tá? É um nome ruim. Não ficou um nome muito claro. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer com aquisições depois da explicação. Então, a fase de aquisições, ela também passa pelo planejamento, execução e monitoramento. Então, vamos lá. Essa área está presente desde o planejamento das aquisições, em que vamos determinar o que vamos desenvolver e o que vamos terceirizar ou adquirir, seja bens de consumo ou serviços, até o controle e gerenciamento desses esforços que, embora não estejam diretamente relacionados à nossa equipe, fazem parte do nosso projeto. Então, veja, esse aquisições não é um bom nome. Eu acredito que o melhor nome para essa área de conhecimento, talvez fosse terceirização ou contratação. É porque você pode, num certo momento, considerar que parte do serviço não vai ser feito pela equipe. Então, vamos dizer que você vai terceirizar o desenvolvimento da interface do software. Você vai contratar alguém para fazer a interface do software. Então, se você contratou alguém, você está adquirindo o serviço de alguém. Da mesma forma, você tem 2 computadores na empresa à disposição, mas a sua equipe precisa de mais gente. A sua equipe é composta de mais gente. Então pode ser que você tenha que contratar equipamento para que o seu processo seja executado, para que o projeto seja executado. Então a fase de aquisições, ou como eu diria, contratações, é a fase em que você vai contratar bens ou serviços de fora para poder tocar o projeto. Agora, você na fase em que você planeja isso, você tem que decidir, você vai fazer ou vai comprar pronto? O que é melhor? Para saber isso, fazemos uma análise utilizando o escopo do projeto e no diagrama em árvore que mostra todo o trabalho do projeto, determinará o que será feito e o que será comprado. Vale a pena construir dentro da organização ou é preciso terceirizar? Também é preciso saber qual é a melhor estratégia de contratação de serviços.
Qual é o tipo de contrato será empregado e como encerrar esses contratos. Aliás, aqui eu cometi um erro. Lembra que eu falei que está faltando um processo aqui, ó, nessa última coluna? Eu esqueci de estender o amarelinho até aqui. Tem que corrigir isso na apostila. Bom, e finalmente a última área, que eu também errei, esqueci de pintar de amarelo o primeiro quadradinho aqui, ó. Então nós temos essa última área na fase de iniciação, planejamento, execução e monitoramento e controle. E vamos falar das partes interessadas. As partes interessadas podem ser o governo, uma construtora, o cliente, enfim, são partes que podem afetar ou ser afetadas pelo nosso projeto. As partes interessadas são o coração de um projeto. São todos aqueles que podem impactar ou ser impactados pelo projeto, positiva ou negativamente. Elas decidem o que é bom, realizam o trabalho, podem acabar com o projeto ou fazer dele um sucesso. O gerenciamento das partes interessadas tem o objetivo de engajar as partes positivas e diminuir o impacto das partes negativas, que são aqueles que não têm interesse positivo no nosso projeto. É preciso planejar e controlar seu engajamento para que o projeto satisfaça a todas as partes interessadas. E a elaboração do documento de partes interessadas é muito delicada. É importante deixar claro no plano de comunicações quem pode ter acesso a ele. E eu sugiro que vocês, ao elaborarem um documento de partes interessadas, vocês não mostrem para ninguém. Deixem esse documento o mais confidencial possível, tá? Por quê? Porque as partes negativas podem se sentir ofendidas. Veja, a parte negativa pode ser o gerente de um outro setor, tá? E aí você vai colocar lá, essa pessoa é contra o projeto. Você vai escrever isso no documento. Isso é uma coisa que não pode sair vazando por aí, concorda? Voltando aqui, então nós temos 10 áreas. Integração, que é a área que integra todas as outras. Aí temos escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. É nessa ordem que nós vamos fazer o estudo dessas áreas todas, tá? E o estudo dessas áreas todas envolve nós discutirmos cada um desses processos que estão nessa grande tabela que está aqui, tá? Nessa grande tabela que está aqui, nós vamos ter às vezes às vezes 2, às vezes 3 processos. Aqui nesse caso aqui, ó, tem 4 processos. E esses processos todos têm dados de entrada, técnicas e ferramentas que acontecem dentro deles e dados de saída, tá? Vamos analisar todos os dados de entrada, todas as técnicas, todas as ferramentas e todos os dados de saída de cada um dos 47 processos. E é por isso que a gente vai demorar o semestre inteiro para ver todas essas áreas que vocês estão vendo aqui. Vou agora apresentar a nossa tarefinha de hoje. Hoje é dia 22/3, nós vimos o livro 3 Processos de Gestão, e a gente vai hoje fazer a seguinte atividade prática. A gente vai definir qual projeto vai ser esse projeto que a gente vai tocar ao longo das próximas 10 semanas. Então, nós vamos elaborar um documento para apresentar o projeto que será utilizado nessa disciplina. Pesquise na internet algum exemplo de termo de abertura de projeto ou de descrição de projeto. Não precisa ser um termo de abertura completo. Por quê? Porque a atividade da semana que vem, ó, já é o termo de abertura do projeto, tá? Então, vocês podem aqui, na atividade prática 3, apenas descrever o projeto que vocês estiveram envolvidos em algum momento, ou que estejam envolvidos agora, que vocês vão utilizar para poder desenvolver o seu trabalho. Então, eu preciso deixar claro para vocês que do que se trata esse projeto. É um projeto que um projeto primeiro de desenvolvimento de software, ok? Que vocês já tenham desenvolvido ou participado, ou que vocês estão desenvolvendo ou participando.
Porque ao longo das próximas 10 semanas em que a gente vai discutir cada área, eu vou pedir para que vocês desenvolvam algumas documentações que vão sair desse projeto específico de vocês. Então, por exemplo, falamos sobre gerenciamento de tempo. Ok? A atividade daquele dia vai ser vocês montarem o cronograma do projeto. Falamos sobre custos. A atividade daquele dia vai ser vocês montarem o orçamento global do projeto e assim por diante. Todo mundo já tem ideia, mais ou menos, de que projeto vai trabalhar? Assim, professor, você falou de um projeto que a gente possa estar fazendo ou já fez. Você não fez projeto nenhum de desenvolvimento de software? Você já fez algum? Já participou em alguma outra disciplina? Não, nunca fiz nenhum, nunca desenvolvi nenhum software, não. Só exercício mesmo. Sim, mas esse exercício não envolveu um projeto um pouquinho mais complexo, que demorou um semestre para fazer? Não. Nada? Não. Vocês não tiveram a disciplina de engenharia de software ainda? Tive, mas nela eu fiquei só na ideia. Eu não fiz. Ficou só na ideia? Eu não desenvolvi o software. Tá, e o software era sobre... Oi? Estranho porque, tipo, no passado, nas disciplinas que eu fiz no passado, uma boa parte delas teve um projeto final. Não. Então, é disso que eu estou falando. Algum projeto que você tenha feito alguma coisa. Então, por exemplo, você deve ter feito algum projeto que você lembra lá de engenharia de software. No caso, me diz algum dos que você fez lá. Não entendi o que você falou, não. Bom, lá em engenharia de software, vocês não chegaram a desenvolver, que eu digo, codificar, programar. É isso que eu estou entendendo o que você está falando. Ô, professor. Diga, Michael. Então, mais fácil se ela perguntar se você fez oficinas. Se fizer a matéria de oficinas, na matéria de oficinas a gente tem que desenvolver um projeto. Talvez ela puxou uma matéria, talvez ela não fez as matérias de desenvolvimento ainda. Você não fez a disciplina DAO 1 também, DAO 2, programação orientada a objetos. Ainda não. Os dois? Você não fez, então, Patrícia, nenhuma disciplina de oficinas ainda? Eu estou fazendo uma matéria de oficinas, que aí eu estou fazendo um curso de JavaScript, comecei a fazer o curso, mas isso não é desenvolver um software. Vai ter vários pequenos projetos. A de engenharia, eu peguei dependência, porque eu não fiz todos os exercícios, então eu só tenho uma ideia de projeto, por certo. enquanto. Patrícia, então vamos fazer o seguinte, essa sua ideia de projeto é o projeto que você vai desenvolver. Beleza. Ok? Eu acho que vai dar certo, porque aí você pode talvez até aproveitar esse esforço seu em desenvolver a documentação aqui para poder trabalhar em cima do projeto lá da outra disciplina. Tá. Você vai, na verdade, fazer o mesmo esforço para duas disciplinas ao mesmo tempo, entendeu? Não, beleza. Acho que vai facilitar a sua vida. Mário, você falou sobre duas disciplinas. No caso era 3, né? Tem desenvolvimento web 1, desenvolvimento web 2 e programação orientada a objetos. A gente faz, tem que ter os trabalhos semestrais que é um desenvolvimento de um software, entendeu? Era isso que tinha. Então, programação de dispositivos móveis também teve. Isso, eu tô fazendo esse semestre. Desenvolvimento mobile, né, também tem projeto. E deixa eu te falar, a gente, em Oficinas 2, eu fiz um documento de concepção de projeto, sabe? Só que ele já tá todo completo, tipo, tudo, eu elaborei ele inteiro. No caso, não dá, eu vou ter que fazer tudo de novo, eu posso. Não, você vai pegar esse documento. Porque ele é um pouco diferente, sabe? Então, você vai pegar esse documento e você vai adaptar aos documentos que eu vou apresentar aqui do PMBOK. Eu acredito que você não vai ter que mudar muita coisa. É muita coisa, é isso que eu queria falar. Tranquilo. Sim, vai ser tranquilo. Então, todo mundo já imaginou qual é o projeto que vai utilizar nessa disciplina? Então, vocês agora vão sentar e vão fazer esse documento de apresentação desse projeto. Então, vamos lá sentar e escrever o projeto que eu vou utilizar na disciplina de planejamento e gerência de projetos de software
é o projeto de um software feito para fazer tal coisa. Vocês vão sentar e descrever esse projeto para mim e postar hoje ainda. Ok? O prazo é para hoje. E vocês têm até as 10h30 para fazer isso. Ou seja, vocês têm tempo à beça para desenvolver esse trabalho. E o melhor, caso vocês tenham alguma dificuldade de fazer essa descrição do projeto que vocês vão trabalhar, eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas. Vocês podem, inclusive, mostrar o trabalho para mim antes de postar no Moodle. Professor, só para mim entender melhor. Então é tipo, a gente vai fazer essa descrição, tipo, uma introdução do projeto que a gente vai apresentar, no caso. Só um texto explicando o que seria o projeto. Exatamente. Por exemplo, você vai falar sobre qual projeto, Marco? Vou fazer sobre um site que eu fiz para a escola, que eu fiz uns anos atrás. Ótimo. Você vai descrever a história desse site que você fez para uma escola. Tipo, o tema de abertura não tem um template no PMBOK? Você vai ter um template na semana que vem. Por enquanto, eu descrevo o projeto. Eu vi um template na internet. Oficinas 3 pediu exatamente isso. E eu já fiz e eu vou reusar, então. Você pode utilizar o de lá, Ilvano. Também teve um detalhe, quando eu fui pesquisar nesse, que já pediu o completo, todo documento que eu achava na internet, todo exemplo, tinha as categorias diferentes. E no PMBOK tem uma tabela com as categorias que não batia com nenhum deles. Aí eu segui com o do PMBOK. Tá, ótimo, ótimo. É bom você seguir o PMBOK porque ele é a ferramenta, a metodologia mais consagrada, né? Até porque por isso que a gente escolheu essa metodologia para ser utilizada na disciplina de planejamento e gerência de projetos de software, porque ela é a mais consagrada. Em qualquer lugar que você for, as pessoas vão entender quando você falar que você sabe usar PMBOK. A verdade é que nem todas as categorias são compatíveis com um projeto feito por apenas uma pessoa. Por exemplo, tem um que lista quem é que vai trabalhar nele. Vou colocar o meu nome. Você está falando dos projetos, dos documentos. Do termo. Termo de abertura, se não me engano, já tem. Já fala quem é que vai trabalhar no projeto. Que vai participar, né? Já fala quais equipamentos, quais ferramentas são usadas. Não, tudo bem, gente, mas veja, a gente ainda não vai falar sobre termo de abertura de projeto. Por enquanto, eu quero algo mais resumido. Eu só quero que você diga para mim qual projeto você escolheu. Veja, na semana que vem, onde a gente vai falar sobre gerenciamento de integração de projeto, a gente vai falar sobre o termo de abertura de projeto, e aqui, a gente vai realmente elaborar o termo de abertura do projeto. Tá? É a atividade prática número 4. Por enquanto, a gente está na atividade prática número 3, que é mais simplesinha, só você escolher o projeto, por enquanto, e descrevê-lo para mim. Não precisa mais do que uma folha, meia folha. Tranquilo? Todo mundo entendeu qual o espírito do trabalhinho de hoje? Tranquilo. Entendi. Muito bem, pessoal. Então, mãos à obra. Quem quiser me mostrar antes de postar, é só me chamar que eu estou aqui até as 10h30 com vocês. Ô, tá bom? Professor. Diga, Luciano. Eu tô com uma dúvida aqui. Por exemplo, esse software que a gente escolheu fazer, ele precisa ser comercial ou não? Deve ser... Não. Não, assim, a ideia, assim, entendeu? Às vezes você fazer um software educativo, livre, assim. Pode ser. Pode ser, né? Pode, não tem problema não. Tá bom, então.